Olá pessoal, estamos agora iniciando o terceiro vídeo sobre a Ilíada no nosso canal Livros e Café. Eu tenho mais dois canais, por isso que eu tenho que pensar bem antes de falar em que canal eu estou gravando. Então Livros e Café, aqui é Guilherme Ornelas Mendes Lobato. Hoje é dia 13 de julho de 2024, estamos quase na hora do almoço, estamos num café aqui na Asa Sul, chamado Bellini. E assim, vamos fazer hoje nosso terceiro vídeo sobre o livro da Ilíada. Hoje eu achei interessante a gente ter um vídeo que fale só sobre a mitologia grega, mas da forma mais objetiva possível, porque o que interessa para mim aqui é dizer para vocês um pouco dos deuses gregos que participam da Ilíada, porque a Ilíada, embora ela tem várias camadas de interpretação, e não é só isso, camadas de acontecimento dos fatos. Você vê os fatos acontecendo dentro do coração das pessoas, os fatos que acontecem entre os guerreiros, e os fatos que acontecem entre os deuses durante a batalha. Então, como nós já vimos, a Ilíada é, antes de mais nada, a história da evolução emocional de Aquiles, a história da cólera de Aquiles, né, como ela acontece durante um evento de pano de fundo, que é a guerra entre os gregos e os troianos. Então, assim, nós vamos ver que logo no início o poeta ele pede para que a deusa cante a cólera de Aquiles. É logo no primeiro verso. Então, assim, logo no primeiro verso já existe uma invocação a deuses, né? A uma deusa da mitologia grega. E do início ao fim da Ilíada, nós vamos ver a participação dos deuses do Olimpo grego, né? Do Monte Olimpo, participando da guerra de um lado e de outro. Alguns favorecendo o lado dos gregos, outros favorecendo os troianos, e Zeus favorecendo e prejudicando os dois lados. Uma hora ele está de um lado, uma hora ele está de outro lado e tal. Então, assim, para a gente entender bem a Ilíada, é interessante a gente conhecer os deuses da mitologia grega. É importante a gente entender no que eles acreditavam, qual era, assim, o arcabouço espiritual da cultura grega, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Qual é o deus mais importante? E quais são os deuses mais importantes que participaram da Ilíada? Nós temos o mais importante de todos, Zeus, que é o deus chefe, ele é o patriarca do Monte Olimpo. No Monte Olimpo nós temos assim, nós podemos dizer que temos 12 deuses. Na verdade tem mais, só que ficou, vamos dizer assim, acordado, né, modernamente, que 12 eram os deuses, chegado nesse número, um número fixo, porque talvez para ficar mais fácil, mas a gente já sabe que tem outros também. Mas os 12 mais importantes, vamos dizer assim, que mais participam da mitologia grega, dos acontecimentos humanos, são 12. E esses 12, o mais importante deles é Zeus. E Zeus, ele é o mais importante, e bem, então vamos olhar melhor. O Monte Olimpo é um monte, é uma montanha que fica lá na Grécia.
Em que lugar da Grécia? Um pouco mais ao norte. Não chega a ser na Macedônia. Mas você imagina a América Central, a Grécia Central, ao norte da Grécia Central é mais para o lado do mar, mais para o lado da metade que fica voltada para o Mar Egeu, numa região conhecida como Tessália, lá na Grécia, era ali que ficava o Monte Olimpo. E, assim, quais são os deuses do Monte Olimpo? Primeiro, Zeus. Zeus e alguns dos seus irmãos. Que irmãos? Bem, primeiro, Poseidon, que é o deus dos mares. Nós temos que o mundo naquela época, na época de Homero, né? Inclusive e na época anterior, que é na época da guerra dos gregos contra os troianos, nós temos que o mundo era dividido em 3 reinos que eram e cada um desses 3 reinos eles estavam sob a autoridade de um deus. Tá. Que reinos são esses? O reino dos céus. Estou aqui ajeitando a câmera a webcam do meu laptop. Tem o reino do céu, que era comandada por Zeus. Tem o reino dos mares, o reino das águas, né? O reino do oceano, que era comandada por Poseidon. E tem o reino do submundo, que era comandado por Hades, o reino dos mortos. Pois bem, então assim, Poseidon tinha também uma habitação no Monte Olimpo. Hades não tinha habitação no Monte Olimpo. Ele vivia no submundo e lá ele tinha a sua casa, a sua morada, a sua habitação era no submundo. Não tinha como ele viver no Monte Olimpo também, porque ele não podia sair do submundo sob pena dos mortos se revoltarem, né? E de repente sair do Hades e tal. Então, quer dizer, o Hades ele não teve esse privilégio de ter uma habitação no Monte Olimpo. E ele é um dos 3 irmãos, filhos de Cronos. Cronos é o pai de Zeus, que perdeu a autoridade sobre o mundo em favor do seu filho Zeus, que compartilhou a autoridade com 2 irmãos, como eu estou explicando. Então Zeus ficou sendo o deus do céu, Poseidon ficou sendo o deus dos mares e Hades ficou sendo o deus do submundo. É assim, Poseidon tem habitação no Monte Olimpo, Hades não tem. E mesmo tendo essa divisão dos reinos, a Terra ela é de habitação não, vamos dizer assim, ela está sob a autoridade comum dos 3 deuses, dos 3 irmãos. Na Terra, os 3 deuses compartilham a sua autoridade, cada um na sua função, né? Considerando que Zeus é o chefe dos outros 2. Então, assim, todos os 3 têm, vamos dizer, igual autoridade, cada um na sua área. Mas o chefe dos 3 é Zeus, é o mais forte, sabe? Então, assim, nós temos que Zeus é considerado o deus líder, o deus chefe, o comandante dos deuses, o patriarca dos deuses na época da Grécia Antiga, na época da guerra de Grécia e Troia, na época de Homero, até a era cristã, né? Com o cristianismo, o panteão grego perdeu a sua autoridade para o Deus, para Jesus Cristo, né? Que foi recebido como filho do Deus Israel. Ou seja, saiu a mitologia grega e entrou a religião hebraica. Mas não a religião hebraica na qualidade de religião hebraica. O judaísmo entrou como o cristianismo, né, que foi uma religião que saiu de dentro do judaísmo, mas é uma religião diferente e que
ganhou os fiéis, né, os súditos lá, né, dos deuses, os adoradores dos deuses da mitologia grega, dos deuses do Olimpo. Então os deuses do Olimpo foram destronados, Zeus foi destronado em favor de Jesus Cristo e todos os seus anjos, né? E o seu povo, os seus santos, né? A Trindade. Então houve uma substituição. Mas enquanto essa substituição em favor do cristianismo, né, não tinha acontecido, o que comandava lá na Grécia era a mitologia grega. Era exatamente isso que eu estou falando agora. Eu estou explicando agora. Né? Era qual? Era o panteão grego, era o Monte Olimpo. Panteão significa todos os conjuntos de deuses, né? Mas, na verdade, todos os conjuntos de deuses gregos, uma parte deles é que era o Monte Olimpo. Tinha outros. Aqueles que eram do Monte Olimpo é que eram realmente os mais cultuados e os que tinham autoridade no mundo grego, na sociedade, além do Hades, né? Ele não ficava no Olimpo, ficava no submundo, mas tinha também uma enorme autoridade lá. E quando ele levava a pessoa para o submundo, a pessoa não voltava mais. Então, assim, o Monte Olimpo, ele era habitado por Zeus, pelo seu irmão Poseidon, por sua irmã Deméter, que foi a sua primeira mulher, né, porque os deuses casavam dentro da família, um irmão com uma irmã, isso era muito comum. Né? Eles não têm essas limitações humanas de não casar com um parente. Então, assim, os deuses... Zeus casou com Deméter, teve uma filha chamada Proserpina, se não me engano, Perséfone, acho que esse é o nome comum dela, é o nome mais correto, né? Perséfone. E a Perséfone casou com Hades e foi morar no submundo, né? Sabe, então Zeus teve uma filha com a Deméter, que era a Perséfone, e a Perséfone casou com Hades. Então ela não está no Monte Olimpo, a Perséfone. Já habitou, mas não habitou mais depois que se casou com Hades. Então por isso que eu digo que Perséfone é do Monte Olimpo, era, mas deixou de ser depois que casou com Hades. Ou seja, para o grego ela não pertence ao Monte Olimpo. E é como se nunca tivesse pertencido. Deméter está lá, então temos Zeus, Poseidon, Deméter, mas a Deméter, vamos dizer assim, ela se separou de Zeus. E Zeus se casou de novo com Hera. Era outra irmã dele. E essa irmã dele, a Hera, também habita o Monte Olimpo. Então nós temos no Monte Olimpo Zeus, Poseidon, Deméter e Hera. Às vezes a Deméter não é considerada. Não, ela é considerada. Tem uma outra irmã de Zeus que às vezes não é considerada. Por isso que as pessoas, alguns falam que é 12, alguns falam que é 13, mas vamos considerar 12. Já falamos de Zeus, Poseidon, Deméter e Hera. Além desse, aí o que acontece? Zeus teve filhos, como já falei, com a Deméter, e depois teve filhos também com Hera, teve filhos sozinho, como que por partenogênese. A Hera também teve filho por partenogênese. Zeus teve filhos também com outras deusas, como por exemplo, Zeus teve filho com Leto. Leto é uma divindade que não mora no Monte Olimpo. Ela é assim a divindade do anoitecer, vamos dizer assim. Ela é filha de Febe e de Ceus. Quem é Febe e quem é Ceus? Febe e Ceus são tios de Zeus, irmãos
de Cronos, que é pai de Zeus. E Zeus, assim como Apolo, e Hera, e Deméter, e Poseidon, e Hades, Zeus é filho de Cronos e Reia. Cronos e Reia eram irmãos, e tinham outros irmãos. Então veja, Zeus teve filho com, vamos dizer assim, com uma prima dele, né, que era a Febe. Febe, aliás, com Leto. Febe é a mãe de Leto. Febe é uma tia de Zeus que se casou com Ceus, que é um tio de Zeus, e teve uma filha chamada Leto. Essa filha Leto, que era a deusa do anoitecer, Zeus teve 2 filhos com ela. Apolo, que é o deus das artes, deus da perfeição, deus da beleza, e, o, e a Ártemis. Ártemis é a deusa da lua. Aliás, Ártemis é a deusa da caça. A deusa da lua é Febe, como eu disse. A Leto, que é filha de Febe, é a deusa do anoitecer. Então veja, a Leto, ela é filha dos céus, que é o deus da inteligência, com a mãe Febe, que é a deusa da lua. Então ela que é a deusa do anoitecer, teve filhos com Zeus, e teve filho com Zeus, e esses filhos são Apolo e Ártemis. Veja, Apolo e Ártemis moram no Monte Olimpo, é por isso que eu estou explicando isso tudo. Apolo e Ártemis, Apolo, deus das artes, e Ártemis, que é a deusa da caça, os dois têm habitação no Monte Olimpo. Então nós já temos, vamos começar de novo, sempre vamos recapitular para ficar fácil de gravar. Temos Zeus, Poseidon, Hera, Deméter, Apolo e Ártemis. Já tem 6. Mas Zeus também teve um filho, teve outros filhos. Sim, vamos falar do filho que Zeus teve sozinho, vamos dizer assim, que saiu da cabeça de Zeus. Que filho é esse? É uma filha chamada Atena. Eu vou explicar depois, melhorzinho, a origem de Atena, mas por enquanto nós vamos ficar com a seguinte história. Ela saiu da cabeça de Zeus. Foi por partenogênese, né? Então, Atena é a deusa da guerra, deusa da estratégia militar, deusa da inteligência também, deusa da sabedoria. Isso tudo é a Atena. Inclusive tem uma cidade, a capital da Grécia, em homenagem a ela, chama-se Atenas, né? Então, assim, Atena é filha de deusa por partenogênese. 8º, temos o Hefesto. Quem é o Hefesto? É o deus dos vulcões. Hefesto nasceu por partenogênese da Hera e também habita no Monte Olimpo. Então já temos 8. Além desse, temos também um filho de Zeus. Um filho de Zeus que ele teve com uma ninfa. Agora eu tenho que lembrar que ninfa é essa. É chamado Hermes, que é o deus dos comerciantes, e deus mensageiro. Vamos ver se eu lembro qual é a... Eu tenho anotado aqui, porque eu não sei tudo não. Isso aqui eu só estou dando uma geral para vocês, mas só para eu lembrar esse detalhe, de quem é a mãe de Hermes. Assim, chamava Maia. É uma ninfa chamada Maia. E aí, volta e meia eu vou ter que dar uma lembrança, se lembrar das coisas. Então nós temos o Hermes. Então já deu quanto? Zeus, Poseidon, Hera, Deméter, Apolo, Ártemis, Atena, Hefesto, Hermes. Nós temos 9. Quem nós temos além desse? Temos também o deus do vinho. O deus do vinho, que é o Dionísio. Dionísio é deus, é engraçado que Dionísio é filho de Zeus com uma mortal. E
teve um episódio em que o Dionísio salvou Hera de uma situação difícil que ela estava passando. Acho que ela estava acorrentada, porque teve o filho dela, o Hefesto, tinha acorrentado ela por algum motivo. Nós vamos ver tudo direitinho depois, né? Porque o que acontece nisso daí, eu tenho que ser rápido aqui, porque o que interessa aqui é só apresentar para vocês quem são os deuses que mais... quais os deuses que participam da Ilíada. Né? Agora, toda a geração dos deuses, toda a relação que existe entre as gerações e os deuses entre si, nós vamos ver melhor quando analisarmos um livro, depois dos livros de Homero, que é um livro de Hesíodo, chamado Teogonia. Neste livro, Hesíodo, na Teogonia, ele explica a origem dos deuses gregos, todas as gerações. E quando nós formos analisar este livro, nós vamos ver com detalhe, assim, vai ser algo bem, bem completo, bem integral, né? A análise da mitologia grega. Mas, por enquanto, e tem outro livro também, que são as Metamorfoses de Ovídio. Esses livros das Metamorfoses de Ovídio também tratam da mitologia grega. E que havia também não só esses deuses das gerações de deuses, havia transformações, pessoas que se transformavam, deuses que se transformavam. Então todas essas transformações que haviam no mundo das divindades é tratada por Ovídio no seu livro As Metamorfoses. Também é um livro que nós vamos ver aqui. Faz parte do cânon grego. Então, assim, nós temos aí o Dionísio, que salvou Hera de uma situação difícil, e por causa disso, Hera concedeu a ele a imortalidade. E ele recebeu uma habitação como filho de Zeus do Monte Olimpo. Então já temos aí 10, né? Faltam 2. Vamos ver que 2 são esses aqui. Vamos ver. Que habitam o Monte Olimpo. Assim, antes que eu me esqueça. Tem um deles que é o filho de Zeus com Hera. Tá. O filho de Zeus com Hera é o Ares, que é o deus da guerra. O deus da guerra, assim, o deus da guerra. O deus da guerra, ele participa muito da guerra de Troia, né? Por uma questão bem óbvia, né? Ele é deus da guerra selvagem, como a gente pode dizer. Porque existe outro deus da guerra também, que é um deus da guerra que é tio de Zeus. Tem um tio de Zeus que é o deus da guerra, mas não o deus da guerra selvagem. Da guerra selvagem é o Ares. Eu vou lembrar aqui qual é o filho de Zeus, que é o deus da guerra também. Tio de Zeus que eu falei, né? Não estou achando aqui. O que eu estava pensando era diferente. Era o Jápeto, que é um tio de Zeus, que ele é deus da morte violenta. O deus da guerra é... Ah, tá, lembrei. Não é o tio de Zeus, não. Que é uma deusa da guerra, que é a Atena. Atena é a deusa da guerra, da estratégia militar. Mas ela é da estratégia, da sabedoria, deusa da inteligência na guerra. Mas o deus da guerra selvagem é o irmão dela, o Ares. O irmão por parte de pai, né? Porque por parte de mãe, Ares é filho de Hera. E eu vou dizer para vocês aqui, há algumas explicações, né, para a origem de Atena. Uma dessas explicações, uma dessas vertentes, diz o seguinte, que era filha da primeira mulher de Zeus. Antes de Zeus se casar com Deméter, ele teve uma outra esposa, vamos dizer assim. Uma mulher uma outra fêmea, né, uma outra deusa. E essa deusa, houve um oráculo que diz,
houve uma profecia dizendo que a filha dessa deusa, essa deusa ia ter um filho que ia ser superior a Zeus e ia destroná-lo. E o que Zeus fez com essa deusa? Deus pegou essa deusa e fez um desafio para que ela se tornasse, ela tinha a capacidade de se de se transformar, né, de se metamorfosear. Eu vou até dar uma olhada direitinho aqui, porque eu não tinha. A princípio não era para contar isso tudo nesse vídeo, né? Mas estou falando, então tem que lembrar aqui. Vamos lembrar qual o nome dessa mãe de Atena, né? Vamos dizer assim, né? Porque da história eu lembro. Aqui está um pouco. Tá. Sim, lembrei. Metis, lembrei não, li aqui. Né? Metis. Então, quer dizer, o que acontece? A Metis foi a primeira esposa de Zeus. E aí, Gaia, que é a avó de Zeus, né, que é a mãe de Cronos, disse para Zeus que o filho que ele ia ter com Metis ia destroná-lo. Aí o que Zeus fez? Zeus enganou Metis e a engoliu. Como é que ele a enganou? Se eu não me engano, o que aconteceu? Zeus fez um desafio para que ela se tornasse uma gota d'água. Uma vez que ela se tornou uma gota d'água, ele pegou a gota d'água, colocou na boca e, né, vamos dizer assim, devorou Metis. Só que ao absorver Metis estava grávida de Atena. E Atena, na hora que ela nasceu, como é que ela ia nascer dentro do pai? Ela foi gerada dentro do pai, dentro da mãe que estava dentro do pai, e Zeus, quando a Atena já estava crescida, inclusive, né, dentro do próprio Zeus ela estava crescida, e Zeus teve uma forte dor de cabeça. E aí, com essa dor de cabeça, alguns deuses ali do Monte Olimpo, inclusive Hefesto, Apolo, ajudaram no parto da Atena. Fazendo o quê? Hefesto, se não me engano, foi o Hefesto que pegou um marrete e sentou na cabeça de Zeus, abriu a cabeça de Zeus com a martelada, com a marretada, com a marreta, abriu a cabeça de Zeus e de lá tirou a Atena. Essa é uma das versões. Tá? E ela saiu adulta e vestida de guerreira. Ou seja, deusa da estratégia militar. Eu estou falando isso porque eu falei que Ares é o deus da guerra, mas é o deus da guerra violenta. E a Atena é a deusa da estratégia da guerra. Então, assim, fica essa diferença entre os dois. E ficou faltando uma, né? A 12ª deusa a 12ª deusa do Monte Olimpo, que é quem? Afrodite. Quem é Afrodite? É a deusa, vamos dizer assim, é a deusa do amor erótico. Inclusive, ela é a mãe de Eros. A Afrodite é a deusa da beleza feminina, assim como Apolo é deus da beleza masculina, a Afrodite é deusa da beleza feminina. É a deusa da feminilidade, da sensualidade. E ela teve um filhinho chamado Eros, que era aquele anjinho que vive com arco e flecha, né? Com asinha, anjinho bebê, que é figurado muitas vezes junto de Afrodite nas pinturas. Então é quem? É o Eros. E Afrodite é a filha de Zeus com
uma ninfa. Uma ninfa, se eu não me engano, é uma ninfa melíade. Deixa eu ver se é uma ninfa melíade mesmo. Não é com uma melíade, não. É filha de Zeus com uma titã, a titã de Dione. A Dione, sim, ela é a deusa das ninfas. Nem ninfa ela é uma deusa das ninfas. Quem é Dione? É uma titânide, ela é irmã de Cronos. E quem são as ninfas, né? As ninfas são, assim, são, são espíritos femininos ligados a um determinado lugar ou objeto da natureza. Então tem a ninfa das águas, a ninfa do rio tal, a ninfa de determinada floresta. Então aqueles espíritos femininos que são inclusive alvo da luxúria dos sátiros, né? Do desejo dos sátiros, que são aqueles filhos de Pan, seres. Aí nós já estamos entrando muito na mitologia grega, né? Aqueles homens bode. Cara, tinham patas de bode, tinha um corpo de homem, pata de bode, e orelha de bode, etc. Era um mistura de homem com bode. Então, esses eram sátiros. Eram flautistas, músicos, andavam com harpas nas florestas, nos campos e viviam atrás das ninfas. Também eles eram chamados pelos romanos de faunos. Talvez a gente esteja mais acostumado, nós que somos brasileiros, que temos uma origem portuguesa, e Portugal foi província romana, e a língua portuguesa é uma língua neo-latina, que teve a influência do latim, e temos uma influência muito forte também da cultura, evidentemente, romana ou greco-romana, mas o grego veio para nós, o grego veio para nós numa versão latina, né? Então é muito mais, acho que é muito mais reconhecível o nome romano, o nome latino desses deuses gregos que eu estou falando. Então, por isso que eu disse que os sátiros são os faunos. Nós temos como né, a fauna como o reino dos animais, né? O conjunto de animais de determinada localidade ou região é chamado de quê? De fauna. Então, assim, esse nome fauno já é mais comum para nós. Agora, o sátiro, tem uma palavra, né? Sátiro para nós significa satírico, né? Sátiro é aquele que é gozador, né? Aquele que é crítico, né? Então, quer dizer, isso tem a ver também, o lado gozador, o lado assim ácido, né? Da sátira. Isso tem a ver com o caráter dos sátiros também. Então, essa palavra até se manteve de alguma forma na nossa língua também, a sátira. Então, assim, nós temos esses 12 deuses. Lembrando também o seguinte, que essa Afrodite, que é filha de Zeus, é a segunda Afrodite, porque teve uma primeira. Teve uma primeira Afrodite que seria, assim, uma tia de Zeus. Zeus teve uma tia, que também chamava Afrodite, que era filha de Urano. Urano é o avô de Zeus. Então, Urano teve uma filha chamada Afrodite. Então, ela era deusa do amor também. Mas ela era deusa do amor, ela é uma deusa do amor, não do amor erótico, que a gente conhece hoje, como é a segunda Afrodite, filha de Zeus. Essa tia de Zeus era deusa do amor num sentido mais menos erótico e mais um sentido mais emocional. Deusa do amor no sentido mais emocional. E, por outro lado também, nós temos o Eros, que é o deus do amor,
também no sentido de união, que é o filho de quem? Que é o filho do caos, que é o primeiro Deus. Então nós temos o caos, que é o primeiro Deus. Dele surgiu Gaia. Gaia é a terra. Tá? E não só a Gaia surgiu do caos surgiu também a escuridão, e surgiu a noite, e surgiu a escuridão, não, várias escuridões, vamos dizer assim. A escuridão primeira, a escuridão do cosmos, a escuridão da noite. E cada uma dessas escuridões tem um nome diferente. Temos, por exemplo, o Tártaro, que é a escuridão primeira, temos o Érebo, que é a escuridão do cosmos, temos a Nix, que é a escuridão da noite. Então começa a mitologia grega assim, né? E Gaia, que é a terra, filha do caos. Então, além de Gaia e das escuridões, Caos também teve um filho que é o Eros, que é o deus do amor de união. Então, assim, e Afrodite teve um filhinho chamado Eros, que é um deus voltado à paixão. Olha só, o próprio nome Eros, amor, e deusa do amor, então tem vários aspectos daquilo que você pode chamar de amor, né? Então, esse foi um vídeo, ó, já estamos chegando a quase 39 minutos, quase 40 minutos, e é o nosso padrão, né? 40 minutos é o padrão para nós fazermos vídeos aqui. Então agora, já que eu já apresentei os deuses para vocês, nesse último minuto eu vou falar que Deus ficou em que lado. Então vamos ver assim, considerando apenas o Monte Olimpo, que são os deuses que participam de forma mais direta, né, e não são todos, mas alguns ali se participam de forma mais direta da guerra entre os gregos e os troianos. Vamos ver aqui. Zeus fica no início do lado dos troianos, depois vai para o lado dos gregos. Aí nós temos do lado dos troianos desde sempre, nós temos o Apolo. Aliás, desde sempre não, porque o Apolo era para ser do lado dos gregos num primeiro momento, mas depois houve uma crise. Logo no início, teve um sacerdote de Apolo que era do mundo dos troianos, que reclamou para Apolo de uma injustiça que foi feita com ele pelos gregos. E aí Apolo mudou de lado, foi para o lado dos troianos. Então, do lado dos troianos temos Apolo, temos Afrodite e temos Ares, que é o deus da guerra. Principalmente esses três, atuando pelos troianos. Pelos gregos, temos quem atuando? Temos Atena, temos Hera, principalmente Atena, Hera e Poseidon. Três de um lado, três do outro, e Zeus no meio, uma hora de um lado, uma hora para o outro. Outros deuses também participam, como, por exemplo, a Íris, que não é uma deusa do Monte Olimpo, ela é a deusa dos mensageiros, né? Ela é uma deusa mensageira, manda mensagens, Zeus manda recado por meio dela. Temos também a deusa Harmonia, que a gente vê ela participando nos momentos em que os dois lados, gregos e troianos, tentam conciliação. Nós temos a deusa da discórdia, que é a que nada de braçada nas batalhas. Temos também, vamos ver se eu estou esquecendo de algum aqui. Eu estou falando dos que participam de forma mais direta. Temos também o deus do sono, que é o Hipnos, que também participa de um episódio em que chama Hipnos, né? Chama o sono, o deus do sono, para ajudá-lo nos seus propósitos, né? Os outros deuses, a Ártemis, por exemplo, ela participa ela tem uma participação não direta na guerra. Ela é chamada para ajudar um momento lá um guerreiro ferido. O Hefesto também é chamado por Hera para fazer um
uma determinada arma. Veja, eles não se metem, tanto Ártemis como o Hefesto não se intrometem na guerra de forma direta. Deméter também uma hora recebe Hera lá no palácio durante a guerra, no palácio dos deuses, também não se interfere de forma direta. Né? Estamos falando dos deuses do Olimpo. Então, assim, gente, é isso aí. Já tá passando de 40, quer ver? Vamos ver quantos minutos nós já temos aqui. Ó, 40 e 26. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e nós vamos aprofundar de verdade ao conhecimento de todos os gregos, dos deuses do Olimpo, de todos os deuses gregos no momento certo, tá? Quando formos analisar a teogonia de Hesíodo. Joia? Um abraço a todos e até a próxima.